A Verdade da Vida, capítulo 6, parte 2. Não há vida na matéria. Pensar que nossa vida e nossa força vital estejam na matéria é a ilusão básica. A matéria não existe originalmente. Como já citei várias vezes, a matéria nada mais é que a projeção de um filme intitulado Matéria, que foi criado pela crença de que ela exista. Este é um ponto realmente importante. Quem admite que a matéria seja algo realmente existente é forçado a reconhecer também as suas alterações químicas e mórbidas, porque ela está em transformação contínua. Consequentemente, tem de reconhecer também a existência da doença. Se a doença tivesse existência verdadeira, seria inevitável que viéssemos a temê-la, como se teme a um assaltante. Seria natural que qualquer pessoa sentisse medo dela, pois seria uma temível assassina. No entanto, a matéria não existe originariamente. É comparável à imagem da nossa mente refletida no espelho. Da mesma forma que, ao mirarmos no espelho com a mente em ordem, reflete-se um rosto sereno. Ao projetarmos nossa mente serena em nosso corpo, o estado dele se transformará e se tornará saudável. Ao sabermos disso, passaremos a encarar a vida de forma diferente. Existe uma fábula sobre um macaco que se viu no espelho e, achando que realmente existia aquele feio rosto refletido nele, foi para trás, para os lados, passou o pó de arroz e bateu na imagem, mas o rosto refletido não ficou bonito. Não gostando disso, fez careta e a imagem do espelho ficou ainda mais feia. Achou isso muito estranho e, pensando bem, percebeu que dentro do espelho não havia nada, que a figura que parecia estar lá era a imagem dele, que estava do lado de cá. Achou graça disso e sorriu. Então a imagem feia do espelho também sorriu e mostrou um rosto bonito e gracioso. O raciocínio é o mesmo. Se mudarmos a mente e nos mirarmos no espelho chamado corpo carnal, teremos saúde o quanto quisermos. Por isso, se desejarmos curar através da mentalização a doença alheia, devemos ter um profundo sentimento de amor ao próximo. E ao mesmo tempo devemos considerar a doença uma imagem refletida no espelho, negando fundamentalmente a sua existência. Se não conseguirmos fazer isso e encararmos a pessoa achando que a doença existe de fato, nosso pensamento se refletirá nela, o que reforçará a existência de sua doença, exatamente como pensamos. Sempre se disse que não é bom um parente muito próximo cuidar do doente, porque, havendo parentesco direto, geralmente esse parente não consegue encarar a doença com base na verdade. Pensa que a doença existe de fato e fica com a mente perturbada. Reflete essa preocupação no doente e a doença se agrava ainda mais. A pessoa que fica com a mente conturbada, pensando que a doença existe, realmente não tem competência para curar doenças alheias, como um metaphysician, pessoa que realiza a cura divina, metaphysician. Quanto maior for o grau de compreensão da verdade de que a natureza do homem, o homem verdadeiro, não é material, e que a matéria é a imagem projetada do filme mental, mais poderosa se tornará a força com que a pessoa dominará a saúde física. Observando o modo como Jesus Cristo e seus discípulos, bem como Munetada Kurozumi, fundador da seita Kurozumi, curaram os doentes, percebemos que eles não recorriam a métodos terapêuticos convencionais, baseados em conhecimentos da anatomia humana ou em pesquisas de doenças, nem admitiam a existência da doença. Para Jesus Cristo, a doença não existia, portanto, não havia doenças crônicas nem agudas, e com muito maior razão, não existiam, de forma alguma, males incuráveis. Nele existia uma fortíssima convicção em relação à vida. Por isso, era extraordinária a sua força curadora, e geralmente, as curas ocorriam instantaneamente. Não há dúvida de que Cristo conseguiu revelar aquela maravilhosa força curadora, porque acreditava que a vida do homem vem de Deus.
que ela é o próprio Deus, que o homem não possui outra vida senão a que recebeu de Deus, que essa vida é de uma perfeição absoluta e imutável, sem qualquer perigo de ser acometida por doenças. Se desejamos manifestar também em nosso corpo físico a natureza de perfeição absoluta e imutável da nossa vida, não devemos manter a ideia errônea de que exista de verdade o aspecto imperfeito captado pelos 5 sentidos: visão, audição, olfato, gustação e tato. Os 5 sentidos são instrumentos que servem para ver o filme mental projetado, e não para ver a vida verdadeira que brilha intensamente por trás do filme. Para conhecermos a imagem da nossa verdadeira vida, devemos transcender os 5 sentidos, isto é, devemos receber o batismo espiritual, que no budismo seria a meditação zen, no shintoísmo o shinkon, no cristianismo o batismo, na Seichonoye pratica-se a meditação shinsokan, que faz aprofundar o sentimento de união com Deus, vivificando todas as correntes religiosas. Seja como for, à medida que o subconsciente toma profunda consciência, não apenas em pensamento, mas com convicção, a imagem verdadeira da vida melhoram a circunstância e também a saúde. Se não houver melhora, significa que o subconsciente ainda não conscientizou o fato de que a imagem verdadeira perfeita da vida é Deus e que há no fundo da mente algum temor. Quando se teme algo, o que é temido acaba aparecendo. Essa é a lei da causa e efeito, impossível de ser desfeita, e é o que chamamos de lei mental da atração dos semelhantes. Há um método terapêutico denominado homeopatia, que por algum tempo esteve em voga na Alemanha e nos Estados Unidos. Uma substância que provoca sintomas semelhantes ao da doença a ser tratada é ministrada em doses extremamente reduzidas ao paciente, dizendo-lhe: este remédio irá curá-lo, e realmente desaparecem os sintomas. Tem o nome de homeopatia, que significa cura pelos semelhantes, porque trata uma doença usando um remédio que provoca quadro clínico semelhante ao do doente. Este também é um exemplo de que, conforme a mente do paciente, um mesmo medicamento pode ter efeito de veneno ou de remédio. De fato, não existe outro terreno mais misterioso do que a mente humana. Se a semente plantada nele for da verdade, imagem verdadeira da vida, essa pessoa terá saúde. Se a semente for da ilusão, ideia doentia, imediatamente germinará e brotará uma doença. Nesse ponto, o médico que detém a confiança do paciente deve tomar muito cuidado quanto às palavras que dirige a ele. Quando lançam uma nova medicação durante algum tempo, ela mostra muita eficácia, mas depois que deixa de ser objeto de propaganda, uso do poder da palavra, geralmente acaba não surtindo mais efeito e cai no esquecimento. Por que será que no início foi eficaz, mas depois perdeu gradualmente a eficácia? No Nippon Keizai Shimbun, Jornal de Economia do Japão, de 30 de maio de 1952, o vice-diretor do Serviço de Profilaxia da Tuberculose, Dr. Hiroshi Watanabe, escreve o seguinte, sob o título: Tratamento químico e tratamento pelo pneumotórax, fazendo referência à diminuição gradual da eficácia dos novos medicamentos. Em certo aspecto, é razoável a ideia de que a doença se cura pelos remédios, mas não são muitas as doenças que se curam só através de medicamentos. Existem diversas espécies de remédios, mas são poucos os que têm poder suficiente para eliminar a causa da doença, agindo diretamente sobre as bactérias ou os vírus. A maioria deles serve para amenizar os sintomas da doença, tirando a dor, abaixando a febre e diminuindo os sofrimentos, até que ocorra a cura natural,
por ação da força curativa existente do corpo. É certo que a penicilina obtida de um fungo combate as bactérias. Ainda resta a questão quanto ao seu efeito ser bactericida ou ser apenas inibidor da proliferação das bactérias. O bacilo da tuberculose é diferente do bacilo da pneumonia, sendo bem mais resistente aos produtos químicos. Com o advento da penicilina, a pneumonia deixou de ser uma doença não tão temível como antigamente. Já com a streptomicina não se dá o mesmo. Desde tempos remotos apareceram inúmeros remédios para combater a tuberculose e todos foram sendo esquecidos. Em casos extremos e quando não provocassem efeitos colaterais, foram utilizados, fossem ou não eficazes. Hoje, porém, é diferente. Possuímos eficientes meios experimentais para verificar se um medicamento é ou não eficaz contra a tuberculose. Atualmente, a hidrazida do ácido isonicotínico foi aprovada neste teste, porém foi descoberta a streptomicina e pensou-se que com ela a tuberculose iria ser curada, mas isso durou pouco. Pelo contrário, tendo o emprego desse antibiótico ampliado o campo da cirurgia pulmonar, pode-se considerar que esse novo medicamento não é tão eficaz quanto apregou. Conclui-se que ainda está longe o dia em que a tuberculose possa ser curada apenas por meio de tratamento químico. Este é o pensamento mais recente a respeito do tratamento químico-medicamentoso da tuberculose. Na ocasião em que descobriram o medicamento, salvar-se para a sífilis. Pensou-se que com ele a sífilis seria debelada completamente, mas foi com o tempo perdendo sua eficácia. O fato de um novo medicamento ser eficaz somente no início, quando é amplamente divulgado em jornais e revistas de medicina, demonstra que o poder absoluto não está no elemento químico. Como se estivesse em moda, tanto o médico quanto o paciente acreditam que seja eficaz por ser um novo medicamento. E quando os jornais e revistas reforçam sua eficácia pela força da palavra, é cada vez mais sugerida a crença nele. E assim, fortalecendo essa crença, o medicamento vai se tornando mais eficaz. Na época da descoberta de um remédio, o povo exalta com palavras, mas, com o passar do tempo, param de escrever sobre ele. Cessam as propagandas, ou seja, diminui o poder da palavra, o que enfraquece a crença na eficácia de tal remédio, e consequentemente ele perde o seu poder de cura. Assim como há modismo de remédios, há também moda de métodos terapêuticos. Um método terapêutico novo que é amplamente divulgado em reportagens e anúncios de jornais e revistas surte um bom efeito devido à força da propaganda, isto é, da força da palavra. Portanto, mesmo que um método X de tratamento de saúde que esteve em voga por algum tempo, logo será esquecido pela sociedade. Um remédio receitado por um médico desconhecido, que ainda não conquistou a confiança dos pacientes, não surte efeito, apesar de ser o mesmo remédio eficaz receitado por um médico famoso. Então o paciente o considera incompetente e procura outro doutor de renome. O doutor faz o mesmo diagnóstico e receita o mesmo remédio, com uma única diferença: o alto preço da consulta e dos medicamentos. Por ser um remédio caro, receitado por um famoso doutor, o paciente confia na sua eficácia, e essa confiança cura a doença. A confiança é uma questão mental. Qualquer médico conhece o remédio adequado para cada doença, mas a diferença entre um bom médico e um medíocre está na habilidade de conquistar a confiança do paciente. Existem cirurgiões com maior ou menor habilidade cirúrgica, mas o que restabelece o paciente
é a sua própria capacidade de cura natural, a qual varia de acordo com a atitude mental de cada pessoa. Portanto, compreende-se que não é a matéria que produz efeito na cura de uma doença, mas sim a mente. O corpo físico só contém o efeito e não a causa. O médico comum tenta descobrir em que condições está a saúde da pessoa, medindo a pulsação, observando a respiração, medindo a pressão arterial, examinando a língua e outras partes do corpo. Porém, como o corpo físico é sombra da mente, por mais que o examine, só encontrará efeitos e não a causa. O estado físico do paciente apenas revela aquilo que existe na sua mente. Se um leigo ler teses sobre doenças, manuais de prática médica, comentários de métodos terapêuticos ou livros de medicina caseira, terá o mesmo efeito de uma criança que ouve histórias de assombrações no escuro. Ouvindo histórias de fantasmas no escuro, onde nada se vê, ela fica amedrontada e, achando que o fantasma imaginário possa aparecer a qualquer momento, começa a gritar e chorar. De modo idêntico, se uma pessoa ainda não iluminada pela luz da verdade ouvir ou ler sobre doenças, criará e desenvolverá uma doença na imaginação, que acabará se transformando em enfermidade concreta. Só existe amor na mente humana quando nela falta luz. Ao contrário, se houver a luz da verdade na mente, desaparecerá o temor imaginário, assim como desaparece sob a luz do sol o fantasma da imaginação. Toda doença é sombra da mente, ou seja, é doença imaginária criada arbitrariamente pelo temor produzido pela ilusão. Portanto, nesse ponto, não há diferença alguma entre a ignorância do adulto que contrai uma doença e a ingenuidade da criança que teme fantasmas. Da mesma forma que desaparecem os fantasmas e o temor da criança ao nascer do sol, quando o sol chamado verdade começa a brilhar dentro da mente, a doença desaparecerá por si mesma. A função deste livro é iluminar a mente dos leitores, ostentando bem alto o sol chamado verdade. Não conseguimos fazer com que um bebê se torne adulto de repente. Do mesmo modo, não é possível com uma só leitura iluminar a mente dos leitores com a luz da verdade. Portanto, se lerem este livro ou as revistas mensais da Seichonoye repetidamente, sempre que tiverem um tempo, pouco a pouco, em suas respectivas mentes, começará a brilhar, e cada vez mais resplandecente, a grande luz do sol chamado verdade. Assim, as doenças e os demais sofrimentos da vida desaparecerão naturalmente. E se também praticarem uma vez por dia, sem falta a meditação Shinsokan, a verdade passará a brilhar mais cedo nas profundezas da mente, acelerando o resultado. Quanto à maneira de praticar essa meditação, escrevo detalhadamente a respeito no volume 8 desta coletânea A Verdade da Vida, intitulado Prática Contemplativa. Portanto, procurem praticá-la após a leitura. Senhores, não pensem que a mente esteja na parte física chamada cérebro. Não pensem que a capacidade de digerir alimentos esteja na parte física chamada estômago. A mente se tornou complexa e por isso a constituição do cérebro também se tornou complexa, projetando a complexidade da mente. Não foi o cérebro que se tornou complexo antes da mente. É pensando que a comida está saborosa que o estômago secreta suco gástrico e processa numa boa digestão. Porém, pensando que a comida está ruim ou estando com o ânimo exaltado e sem apetite, seja qual for o alimento ingerido, dificilmente haverá secreção do suco gástrico e boa digestão. A ignorância. Se compreendermos radicalmente a verdade da vida, a imagem verdadeira das existências, pregada pela Seichonoye,
não só deixaremos de contrair doenças, como também melhoraremos nosso caráter, nosso ambiente e nosso destino. Não é que precisemos melhorar, pois, sendo originalmente filhos de Deus, criados por Deus, já somos bons, perfeitos desde o princípio. Mas esse bem que estava oculto passará a manifestar-se progressivamente. Pecado e ilusão são, afinal, a mesma coisa. Encobrir e ocultar o bem originário com a ilusão, ignorância, é pecado. É ilusão que vem do desconhecimento da verdade, isto é, da ausência da sabedoria verdadeira. Não há neste mundo pecado, encobrimento maior que o da ausência de sabedoria. Todos os pecados são cometidos devido à falta de sabedoria verdadeira. Consta numa sutra que um discípulo em treinamento perguntou certo dia a Sakyamuni: qual pecado é mais grave, aquele cometido conscientemente ou aquele cometido na ignorância? Quem sofrerá a maior queimadura? Replicou Sakyamuni: aquele que segura uma barra de ferro quente, sabendo que está quente, ou aquele que o faz sem saber? Ora, mestre, não há dúvida de que será maior a queimadura daquele que o segurar sem saber que está quente, respondeu o discípulo. É isso mesmo. Por isso, o pecado cometido na ignorância é mais grave que o cometido conscientemente. Isso, assim concluiu Sakyamuni, todo sorridente. Portanto, ignorar a verdade é o grande pecado, encobrimento, origem de todos os pecados. A luz da verdade não penetra na mente, encoberta pela ilusão. E, nessa escuridão mental, pululam monstros que nem sequer existem. Dentre esses monstros encontram-se diversos fantasmas chamados doença, infelicidade, desarmonia, problemas familiares, dificuldade financeira e etc. Da ausência da sabedoria verdadeira é que surgem a falta de liberdade e a imperfeição. Por isso, o budismo considera de primordial importância alcançar a suprema sabedoria de Buda, isto é, a iluminação. Cristo também disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, colocando em primeiro lugar o conhecimento da verdade. Além disso, para se tornar cristão, realiza-se o batismo. Esse batismo realizado com água corresponde ao misogi do shintoísmo clássico do Japão. É um ritual no qual a ablução, a imersão ou aspersão com água simboliza a purificação do pecado, isto é, da ilusão que está encobrindo a verdadeira vida do indivíduo. Na Bíblia, consta que quando Jesus foi batizado, o Espírito de Deus desceu do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele. Portanto, quando através do batismo foi purificada e lavada a ilusão que separava a sua vida individual da vida de Deus Pai, desapareceu a ilusão e a sabedoria começou a brilhar na sua mente, abrindo o caminho perfeito de ligação entre Deus e homem. Por isso, o Espírito de Deus desceu como uma pomba sobre Jesus. Destarte, Jesus Cristo conseguiu alcançar a perfeita convicção de que era filho de Deus, passando a revelar poderes sobrenaturais e a realizar fantásticos milagres. Regeneração pela negação do velho eu. Dessa maneira, todas as religiões têm como principal função alcançar a sabedoria verdadeira, lavando e purificando a ilusão. E alcançar a sabedoria verdadeira significa despertar para a grandiosa verdade. Homem, filho de Deus. Em linguagem cristã seria conhecer o Cristo interior. Em linguagem budista seria despertar para a natureza búdica. Vide Unificação de Todas as Religiões, volume 11 desta coletânea. Quando explico como viver de modo iluminado e digo que o homem é filho de Deus,
e não devemos maldizer de nós próprios, pode haver quem, fazendo uma interpretação precipitada, pense presunçosamente, assim como já sou um filho de Deus perfeito. Porém, esse pensamento simplista não é alcançar a sabedoria verdadeira ou despertar a consciência do Filho de Deus. Suponhamos que exista aqui uma pessoa com furúnculos pelo corpo todo. Aprendendo que o homem é filho de Deus, ela deduz que seu corpo cheio de furúnculos seja o corpo perfeito de um filho de Deus, e começa a se vangloriar desse corpo imperfeito, dizendo: eis a imagem perfeita de um filho de Deus. Se ela agir dessa forma, as pessoas ao seu redor a considerarão realmente repelente e mal cheirosa. Assim não conseguirá se curar da doença. Seja quanto à moral, seja quanto ao talento artístico, se todos pensarem que, assim como são, já estão manifestando a nobreza e a totalidade de filhos de Deus, não conseguirão maior progresso, pois isso é mera presunção. A verdadeira convicção de que o homem é filho de Deus não é uma conclusão tão simplista. O verdadeiro despertar para a verdade de ser filho de Deus requer reflexão séria sobre o seu estado atual e reconhecimento de que esse estado abjeto e imperfeito não é a sua natureza verdadeira, que o que não é verdadeiro é falso, que não se pode ficar pensando pretensiosamente que essa falsidade seja a natureza verdadeira, e assim compreender com clareza que existe um outro eu, o Filho de Deus. O primeiro passo para atingir a convicção de ser um filho de Deus é abandonar dessa forma o falso eu, que a pessoa até então pensava ser eu verdadeiro. Através dessa reflexão diária, conseguiremos nos livrar cada vez mais do falso eu, assim como a serpente troca de pele. Se procedermos dessa forma, cada dia nos aproximaremos mais um passo de Deus e avançaremos no caminho do evolver infinito. Lemos diariamente a revista Seichonoye e praticamos a meditação Shinsokan justamente para nos livrarmos do velho eu e descobrirmos o novo eu. Para atingirmos verdadeiramente a convicção de que somos filhos de Deus, é absolutamente necessário que eliminemos o velho eu. É por essa razão que, para curarmos o outro metafisicamente, realizamos imprescindivelmente a mentalização de negação e a de afirmação. Vide Prática Contemplativa, volume 8 desta coletânea. Shosetsu Shinsokan e Shinryu Enomishi, volume 1 da seleção Masaharu Taniguchi. A mentalização de negação consiste em anular o atual estado imperfeito da doença, considerando uma existência falsa. A mentalização de afirmação consiste em admitir que o eu verdadeiro é filho de Deus e que vive aqui e agora no mundo criado por Deus, isto é, no mundo da existência verdadeira, com imagem perfeita, isenta de doenças. Quando esta mentalização se consolidar e houver a conscientização profunda dessa verdade, a doença será curada. O mesmo acontece com o temperamento. Por exemplo, se dissermos a alguém de índole extremamente irascível, que se irrita por insignificâncias, você é filho de Deus e seu temperamento é perfeito, se ele pensar, sou filho de Deus, e mesmo com esse gênio irascível, já sou perfeito e nobre, jamais será curado desse temperamento que se irrita com coisas insignificantes. Isso porque não há reflexão, arrependimento, nem intenção de se livrar das suas más qualidades. Para curar seu temperamento irascível, a pessoa deve, antes de tudo, fazer uma reflexão, separar o falso eu do eu verdadeiro, abandonar o falso eu que se irrita com facilidade e, após abandoná-lo, implantar firmemente a convicção: minha natureza verdadeira é de filho de Deus. Sou perfeito
e jamais me exaspero com insignificâncias. Se em relação a tudo abandonarmos o falso eu e admitirmos o eu verdadeiro, nosso temperamento melhorará e a doença será curada. Na Seichonoye, não falamos mal de nós mesmos. Significa que não falamos mal de nosso eu verdadeiro. E repudiamos o falso eu até eliminá-lo por completo. Se pensarmos equivocadamente que o nosso atual caráter ou estado doentio seja o aspecto do eu verdadeiro, que é filho de Deus, será ainda pior do que falarmos mal, pois estaremos difamando nosso eu verdadeiro e agindo de modo totalmente contrário ao que prega a Seichonoye. Religião que resolve os problemas da vida cotidiana. O eu verdadeiro é filho de Deus, é natureza búdica, é verdade e é a única realidade. O falso eu, o eu doente, o eu de mau caráter, por mais real que possam parecer, são ilusões desenhadas pela mente que aparecem como miragem no espaço e que na realidade não existem absolutamente. Para concretizarmos nosso eu ideal isento de doenças, Para concretizarmos nosso eu ideal isento de doenças, isento de defeitos e vivermos uma vida perfeita como verdadeiros filhos de Deus ou filhos de Buda, é imprescindível que expulsemos diariamente o falso e velho eu. A esse ato de expulsão do velho eu, o budismo chama de penitência, o cristianismo de arrependimento e o shintoísmo de purificação. Todos de purificação, tendo todos o mesmo significado. Assim como descascamos a cebola, devemos ir retirando todos os dias, todas as horas, uma por uma, a casca da falsidade. No final, nada restará senão a natureza verdadeira do eu imaterial e livre. Ninguém consegue chegar de repente a esse estado mental. Mas se formos retirando a casca da ilusão, mesmo na metade do caminho da natureza verdadeira, começaremos a alcançar a iluminação, e esse estado mental se refletirá na saúde e no ambiente, tornando nossa vida diária extremamente facilitada. Talvez haja pessoas pensando que os ensinamentos de uma religião sirvam para salvar apenas a alma e não ajudam na vida prática. No entanto, sendo a vida dirigida pela mente, uma religião que não possa ajudar na vida cotidiana não pode ser considerada eficaz. A forma é sombra da mente. Portanto, se a religião cura de fato os males da alma, deve curar também os males físicos e o do meio ambiente. Segundo as nossas experiências, é mais fácil curar uma doença de considerável gravidade do que o caráter. Analisando o motivo disso, verificamos que o homem geralmente possui a convicção de que a doença não faz parte da sua natureza verdadeira e que, no princípio, ele era saudável. Além disso, tem o desejo ardente de se curar. Essa convicção e esse desejo ardente contribuem bastante na cura da doença. No entanto, em se tratando dos defeitos de caráter, mal os percebe, a não ser que seja uma pessoa de grande senso de autocrítica. Com um caráter de nível inferior, pensa satisfeito e presunçosamente que é filho de Deus, sem perceber que está desvalorizando seu eu verdadeiro, sua condição de filho de Deus. Assim, nem pense em melhorar seu temperamento e, enganando a si mesmo, geralmente cai no equívoco de pensar que já não pode mais melhorar. A isso se chama orgulho, presunção e constitui um sério obstáculo para a melhoria do caráter. Sempre se disse que, quanto mais virtuosa, santa e honrada é a pessoa, mais percebe a gravidade dos seus pecados, porque atribui ao seu eu verdadeiro um valor justo, sem a mínima concessão. Tal pessoa sente que no nível em que está ainda, manifesta um falso eu, longe do valor real. Por outro lado, quem não tem suficiente autocrítica é presunçoso bastante para afirmar que, no baixo nível atual do seu caráter, já atingiu o alto valor de seu eu verdadeiro. Assim, não consegue avaliar
corretamente o seu eu verdadeiro como filho de Deus. Se tal indivíduo receber orientação para respeitar a si próprio, ele se orgulhará do seu atual estado indigno e só respeitará seu falso e imperfeito eu, rebaixando o valor do seu eu verdadeiro. Desvalorizando o eu verdadeiro, jamais alcançará a verdadeira convicção. Quem dá alto valor ao seu eu verdadeiro, isto é, quem realmente respeita o seu caráter verdadeiro, é aquele que sempre se autoanalisa e, reconhecendo que ainda não alcançou seu estado ideal, esforça-se diariamente para aprimorar seu caráter, consciente de que ainda pode melhorar muito. A doença se cura ao eliminar a arrogância. É muito bom sentir verdadeiro autorrespeito, porém a arrogância do falso eu e o temor de doenças e infelicidades materiais são dois grandes obstáculos para o desenvolvimento da natureza verdadeira. Ou seja, para que o homem obtenha a liberdade verdadeira, a arrogância não só cria defeitos de caráter, como também, às vezes, doença física. E nesse caso, a doença é bem mais complicada que a provocada pelo temor, pois não se cura pela remoção do temor, nem pela ingestão de remédios, mas tão somente pela expulsão da arrogância. Para eliminar a arrogância, é necessário realizar uma rigorosa autocrítica após múltiplas reflexões e profunda autoanálise. A ciência mental e a psicanálise modernas descobriram muitos tipos de doenças que se curam só de fazer o paciente reconhecer claramente, após uma análise, a arrogância oculta na sua mente. O desejo de estar sempre acima dos familiares, do seu médico ou da sociedade, que leva a permanecer no nível de imperfeição e a viver sempre insatisfeito. Numa reunião da Seichonoye, realizada no dia 19 de novembro de 1930, o Sr. Nagatoshi Matsuura, do jornal Hiranomachi, contou a história que o Sr. Sotoji Matsumoto, com mais de 60 anos, que era assistente social em Minaminito-cho, Tenoji-ku, Osaka, esse senhor idoso não professava uma religião em particular, mas gostava muito de praticar boas ações em segredo e estava sempre ajudando pessoas desabrigadas, sepultando mortos sem família ou dando esmola aos pobres. Fazia tudo com prazer e não revelava isso a ninguém, como se não quisesse que a mão esquerda conhecesse a boa ação praticada pela mão direita. Quando o Sr. Nagatoshi Matsuura o procurou certa vez para publicar em seu jornal uma reportagem de suas boas ações, ele se recusou a conceder entrevista, dizendo que não fazia o bem para ser reconhecido pelos outros e que, se suas virtudes fossem divulgadas, seriam anuladas. Sempre que ele sabia que uma pessoa doente na vizinhança ia visitá-la e falava sobre o caminho da verdade, indicava ao doente as falhas do seu modo de pensar, ensinava-lhe a conduta correta e assim orientava-o a trilhar o caminho certo. Em consequência, as doenças se curavam espontaneamente. O número de pessoas assim curadas era muito grande, impossível contá-las. A pilha de postais de agradecimento recebidos chegava a uma altura de quase 15 centímetros, de acordo com o Sr. Matsuura, que os viu. Os doentes que se curavam levavam-lhe presentes em sinal de gratidão, mas ele os devolvia porque, aceitando-o, cancelaria a virtude armazenada no céu. Essa devolução constante dos presentes tornou-se trabalhosa e, por fim, ele desistiu de curar os doentes, passando a cuidar apenas de pessoas desamparadas, pois não havia o perigo de lhe levarem presentes. Dava esmola ou construía lápides. É muito interessante como as doenças se curavam naturalmente quando esse senhor falava do caminho da verdade aos doentes, fazendo-os reconhecer o erro da sua atitude mental. O método de cura pela pregação da verdade desse ancião e a psicanálise moderna demonstram que as doenças se originam dos pecados e dos erros mentais e se curam ao eliminá-los. E isso nos serve de boas referências. Fim do capítulo 6.